Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Educa Floripa. No programa de hoje, nós vamos conhecer no quadro Minha Escola, a Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza, que fica ali no Ratones. E no nosso momento de reflexão, a série continua. Construindo a Educação no quadro é o seguinte. O nosso convidado de hoje já está aqui, elegantérrimo. Hoje eu vou falar com Helenilson de Jesus Bonfim, que é diretor da Escola Básica Zuma Freitas de Souza. Tudo bem, professor? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O Helenilson é conhecido como professor Léo. Vamos tratá-lo assim, professor Léo, né? Professor, o senhor veio lá do Nordeste, isso é da Bahia, do sul da Bahia, né? Como é que a educação começou na sua vida? Bem, falar de educação para mim é como falar do ar, né? Porque eu sempre ouço das pessoas mais próximas, né, que eu respiro educação. Então, a minha vida na área educacional, ela deu início ali no ano de 2000, né, mais ou menos, quando eu entrei no curso de magistério. Então, e o meu primeiro contato com a área foi na educação de jovens e adultos, lá na Bahia, na qual eu era alfabetizador. Então, eu tinha a missão de buscar os alunos, de montar uma turma e de alfabetizá-los. E a partir daí, entrei na faculdade, fiz a universidade, tal, e sempre dando segmento nessa área, né, a qual eu me sinto assim muito realizado. Daí, contudo, segui na área do ano 2000 até metade de 2010, quando eu decidi vir para Florianópolis, né? E daí, aqui, atuei na rede estadual de educação, até que em 2013 eu tive o privilégio de conhecer a rede municipal e de entrar na rede municipal de educação enquanto contratado. E então, se for falar bastante, vai levar um bom tempo, porque assim, a somatória da área educacional na minha vida já passa aí 20 anos. Que maravilha. Bom, eu não vou pedir para você falar da sua escola, a escola que você dirige, porque hoje na matéria especial a gente vai mostrar aí a Escola Zuma Freitas de Souza, que fica ali no Ratones. A gente vai entrar direto no assunto. E o tema do programa de hoje é Matriz Escolar das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica. Professor, esse documento existe desde quando e ele trata exatamente do quê? Bem, esse documento, em se tratando da rede municipal de Florianópolis, esse documento ele existe desde 2016. Mas o documento ele é a consolidação. Porque só que para a gente compreender melhor, a gente precisa falar de leis, né? Então, mais ou menos no ano de 94, né, em Florianópolis, um grupo de pretos e pretas da sociedade florianopolitana deu início a uma discussão na qual se questionava o porquê que não existia dentro do currículo, né, a discussão das matrizes africanas. Então, isso levou aí, em média, uns 2 anos, né, até que em 96 foi lançada a lei municipal, a Lei 4.446, né? Que essa lei ela determina a implementação no currículo municipal dos conteúdos que abordam a matriz africana. Né? E do que se trata esse documento, né? Esse documento ele trata nada mais, nada menos de um respaldo para os profissionais. Por quê? Porque assim, falar de preto é delicado. Falar de preto é delicado e é complicado. Você pode me perguntar o porquê, já te respondo. Por quê? Porque sempre que a gente traz algum conteúdo que aborda a história afro-brasileira em se tratando do ambiente escolar,
volta e meia a gente recebe uma ligação de um pai que não entende, porque assimila com religiosidade. Então, esse documento, ele traz essa base, ele traz esse respaldo com o principal intuito de que representar. A gente sempre precisou de uma representatividade e nós não tínhamos. Né? Então, esse documento, basicamente, ele se trata justamente disso. Tá certo. Dá para dizer que Florianópolis, né, a educação em Florianópolis está um passo à frente com relação a esse assunto, a essa matriz escolar em relação ao Brasil? Olha, eu penso que sim. Eu acredito que sim, porque quando a gente faz uma análise, né, documental, e que no histórico de Florianópolis a gente vê que em 94 já se discutia. E a lei que norteia, a lei que embasa os profissionais da área educacional é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela foi lançada em 96. Pouco antes a gente já se discutia esse assunto, esse tema aqui. Então, antes disso, em Florianópolis já se discutia isso. Muito bem, muito bem. Então, a gente entende, sim, que Florianópolis está um pouco à frente. Professor, a gente sabe que a escola não é um local exclusivo, né, da educação, das relações étnico-raciais. No entanto, é um lugar privilegiado, importante para o desenvolvimento desse tema, não é? Sim. A escola, ela não é exclusivo e justamente ela tem uma importância muito grande, porque todos os lugares eles são exclusivos para discutir esse tema. Em casa, no hospital, né? E na escola, por que é um lugar primordial? Porque é na escola onde a gente constrói conhecimento e desconstrói alguns conhecimentos que não são favoráveis para o bem social. Então, a escola, ela é a base de tudo, onde tudo ali se inicia justamente para desconstruir, buscando construir uma nova visão, uma nova percepção desse contexto. Muito bem. Bom, agora eu vou pedir licença, professor, porque a gente vai conhecer a sua escola. E o senhor é que apresentou. A gente foi lá conhecer essa escola sensacional, né? Uma unidade da Rede Municipal de Ensino que já nasceu com o DNA da inclusão. No quadro Minha Escola de hoje, o Educa Floripa te leva para conhecer a Escola Básica Municipal Zuma Freitas de Souza, que fica ali no bairro Ratones. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Helenilson Bonfim, mais conhecido como Léo, e sou diretor da EBM Professora Zuma Freitas de Souza. Convido vocês a fazer um pequeno turismo pela nossa unidade e conhecer as maravilhas existentes nela. A nossa unidade ela está localizada no bairro Ratones, no norte da ilha. A nossa escola ela tem 9 salas de aula com capacidade para 560 estudantes. E também ela conta com um espaço da nossa biblioteca, ela conta com sala informatizada, 2 refeitórios e recentemente recebemos a maravilhosa notícia de que a nossa escola será contemplada com uma sala multimeios. A sala onde a gente realizará todos os atendimentos educacionais especializados de acordo com a nossa rede municipal. E contamos com a nossa quadra poliesportiva, onde sempre acontecem as aulas de educação física. E também a gente tem uma parceria com a comunidade, que nos finais de semana a comunidade solicita esse espaço para que jovens, né, venham exercitar atividades físicas dentro da nossa unidade. E uma coisa que também é muito importante vocês saberem, que a EBM Professora Zuma, antes de se chamar Zuma, ela era chamada de EBM Mâncio Costa por muitos anos. Só que a Mâncio Costa cresceu bastante o número de estudantes e houve a necessidade da construção de uma nova escola. Hoje, a EBM Mâncio Costa se chama Escola do Futuro, que também fica aqui no nosso bairro Ratones.
Além das salas equipadas, além das salas de aula, nós temos a nossa sala de informática. A sala de informática, ela contempla alguns projetos, oriundos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, como, por exemplo, o Floripa 3D, onde nós recebemos kits de visualização em 3D, onde os estudantes conseguem acessar toda essa tecnologia. Inclusive, também, nós temos também o projeto Robótica, que também é da PMF. Então, a nossa escola, ela busca sim, está sempre trabalhando de acordo com o nosso projeto político-pedagógico, o PPP, que tem um foco na educação cidadã, respeitando a diversidade. Essa é a nossa EBM, professora Zuma Freitas de Souza. Espero que vocês tenham gostado e sejam sempre bem-vindos. Esse foi o quadro Minha Escola, onde a gente conheceu a escola a qual o professor Léo é diretor, a Zuma Freitas de Souza. Professor, reconhecer a diversidade como princípio da educação, é combater a desigualdade? Sim, porque quando a gente trata da diversidade, é porque a gente tem uma consciência de que nós somos seres diferentes. E essa diferença, ela engloba vários aspectos. A cor da pele é um deles, Mas, existe a necessidade, sim, de discutir, de ler para discutir, para a partir daí a gente conseguir entender esse processo. Porque a gente educa para a pluralidade. Os nossos estudantes, eles são seres plurais, Não existe uma sala de aula homogênea, não existe uma sala de aula onde sejam todos pretos ou todos brancos. Então, isso é fundamental. E que tipo de ações educativas estão sendo feitas hoje para combater o racismo, para combater essa desigualdade? Bem, eu vou falar a princípio da minha escola, Zuma. A principal ação que a gente faz na nossa escola é a representatividade. E quando a gente fala em representatividade, a gente busca mostrar por A mais B que um preto, uma preta, também tem lugar. E esse lugar é de direito. Então, a gente utiliza muito o espaço da biblioteca, por exemplo, para a gente mostrar aos nossos estudantes a quantidade de escritores pretos que existem. Se você me permite, claro, eu vou citar um fato ocorrido. Uma mãe foi matricular um filho na nossa escola, uma mãe preta, filho preto, E eles foram diretamente à secretaria, só que ali andando no pátio da escola, o filho chegou para a mãe e disse assim: mãe, o diretor da escola é preto. E a mãe perguntou: como que você sabe? Ele disse assim: eu não sei, mas algo me disse que o diretor da nossa escola é preto. E depois a mãe me chamou, me falou isso e, logicamente, fiquei emocionado. Por quê? Porque isso é representatividade. Na minha vida escolar, eu só tenho lembrança de uma diretora preta que eu tive. Uma. Todos os outros, branco. Então, a gente sempre buscava se ver em algum momento e a gente não se via, porque não existia representatividade. Então, essa prática é a fundamental. Sem contar o respaldo que o documento da rede municipal nos dá. Aproveitando essa história, esse testemunho, eu também, na minha vida escolar, na 7ª série, eu lembro que o meu diretor era preto, E já faz algum tempo isso, mas aqui na rede escolar de Florianópolis, A escola, a gente viu na matéria que a escola nasceu com esse DNA
né, de inclusão e, enfim. E você falou agora desse testemunho da mãe e do filho. Como é que a comunidade ali do Raton está entendendo esse DNA, essa pegada da escola aí, nesse momento? Olha, a comunidade ela percebe isso no dia a dia, no cotidiano. Eu sou um diretor que eu busco, assim, sempre que é possível, porque às vezes não é possível por conta da dinâmica, né? Mas eu busco sempre estar recebendo os estudantes, os pais. A nossa escola, embora existam muros, né? Mas a gente acredita numa escola aberta. Aberta para quem? Aberta para a comunidade, né? Porque quando a gente fala de comunidade escolar, a gente fala de professores, estudantes, de pais de estudantes. Então, só para você ter ideia, eu sou um diretor que todos os pais têm meu número de telefone celular. Quando precisa, liga. Sabe? Então, isso é uma maneira buscando, de fato, um diferencial, né? Então, esse dia a dia é que eles vão percebendo. E na nossa escola, nós temos estudantes pretos, nós temos estudantes brancos, nós temos estudantes indígenas, nós temos estudantes com necessidades especiais, autistas. Então, assim... E eu gostaria muito de que a nossa escola também tivesse um estudante surdo, que ainda não tem, mas eu quero que tenha, porque isso nos fortalece. Professor, é o seguinte, a gente vai entrar num tema agora, a gente sabe que a matriz curricular, o ERE, né, que é a sigla, né, para essa matriz curricular, ela privilegia vários eixos aí, né? Mas a gente escolheu um aqui que é o eixo consciência negra, né? E a gente quer saber, na sua opinião, como professor, como educador, na prática, o que trata essa consciência. Mas antes, eu quero chamar aqui o nosso quadro É o Seguinte. A gente faz uma pausa para dar sequência à nossa série que fala sobre a construção do prédio da educação. No episódio de hoje, Maurício Pereira aborda aspectos importantes que devem ser considerados no processo educativo: empreendedorismo, criatividade, inovação e empregabilidade futura. Confira aí. É o seguinte, estamos na construção do nosso prédio, o prédio da educação. Hoje vamos falar do quarto andar. O quarto andar são os pilares da educação do futuro, que precisa ser feita no presente, no aqui, no agora. Porque se o aqui e agora não for a transformação da educação, quais são os pilares da educação do futuro? Não teremos. Então, o futuro é aqui e agora no presente. O apartamento 401 é o apartamento da tecnologia. É inegável. Aqui eu quero falar da tecnologia enquanto hard, né? É inegável quanto a tecnologia é salutar para o ambiente escolar. Seja a filmadora, os jogos, o computador, o laptop, o Chromebook, o laboratório de ciências, o espaço maker, ou seja, a tecnologia, o equipamento hoje em dia, ele é básico na educação. Com um data show e um laptop e uma internet, eu faço uma visita no museu lá na França, no Louvre. Eu faço um safari na África. Então, a tecnologia, que é o apartamento 401, o professor tem que entrar nesse apartamento, tem que sentar no sofá, tem que sentar na sala, no sofá da sala, tem que viajar literalmente no apartamento 401. É a essência da educação no presente que fará toda a diferença no futuro. O 402 é a inovação. A inovação significa o quê? Quem está me vendo, quem sabe, não vai nem saber o que eu estou falando. Quando eu comecei a dar aulas em 1995, ou seja, o século passado, a gente tinha um negócio chamado slide. A gente botava num retroprojetor. Depois veio o computador e tinha um disquete que era desse tamanho de plástico. Depois o disquete ficou um plástico mais menorzinho assim, mais durinho.
Depois vem um negócio chamado pendrive, hoje tem nuvem, ou seja, a educação, que é o apartamento 402, a inovação precisa estar presente no chão da sala de aula. E essa inovação tem a ver também com o papel do professor. Reinventar a sua aula, pensar diferente. E é interessante que lá no apartamento 402 tem um quadro, na parede tem uma frase. A frase para o cara não esquecer, que diz assim: não podemos mais pensar fora da caixa como muitos falavam no passado. Agora o papel é dar um chute nessa caixa, bem longe, joga fora a caixa. Nós temos que jogar fora essa caixa. Por quê? Porque não tem caixa. A inovação, ela é a capacidade que você tem de se reinventar constantemente. E se você pensar fora da caixa, tu fica ainda regando, cuidando da caixa. Ninguém mais sabe nem o que é a caixa. A caixa é o retroprojetor que quem está me vendo não sabe nem o que é. Ou o disco de vinil, vai lá ver o que é isso. Apresentei para os meus filhos um dia desse o disco de vinil. Perguntaram se era um disco voador, né? Só pode ser, né? Pois bem, inovação. O apartamento 403 tem a ver com a criatividade, que é prima da inovação, prima da tecnologia. O 403 tem a ver com o buraco que você tem que fazer aqui na tua cabeça e não ser uma pessoa contra a novidade. Criatividade é a capacidade que você tem de estar aberto ao novo, ao diferente, e não pensar assim: eu dou essa minha aula, já faz 10 anos, tá tudo bem, olha, já era. A aula que você dá hoje, em pleno século XXI, ano 2022, quem sabe daqui a 6 meses o cidadão que está lá na frente, que é o estudante, já não se sente atraído por ela. Por quê? Porque você parou no tempo e no espaço. A criatividade te mantém vivo, né? Te mantém andando para frente. E o apartamento 404, ele é fundamental na educação hoje em dia. Sabe aquela pergunta que o estudante fazia, que você fazia, que eu fazia na minha época, lá para o professor? Professor, para que serve isso? A gente está aprendendo sobre isso, mas para que serve? Espera que no ano seguinte você vai ver para que serve. Chegava no ano seguinte, fazia a mesma pergunta, o professor dizia para o vestibular, e o vestibular nem caía essa matéria. E é o seguinte, o 404 é empreendedorismo, tem a ver com que tudo o que a gente aprende hoje na escola tem que ter um senso de prática, tem um senso de ser útil para alguma coisa, e cuidado, não estou falando de utilitarismo, estou falando que tem que direcionar para alguma coisa que tem a ver com o mundo real, que é o mercado de trabalho, que é aquilo que a gente vai encontrar lá na frente. Se desde o Fundamental 1 e 2 nossas crianças tiverem acesso a ferramentas de empreendedorismo, quando elas chegarem lá na frente no mercado de trabalho, elas vão saber o que querem na vida e não vão passar pelaquela crise existencial que os estudantes passam no ensino médio, que não sabe para onde vai, o que quer ser quando crescer. Empreendedorismo, gerar negócios com conceito amplo dessa palavra. E o 405 tem a ver, é primo do 404, tem a ver com a empregabilidade futura, pensar no mundo do trabalho. Se eu frequentei o apartamento 404, que é o empreendedorismo, o apartamento 405 tem a ver com o mundo do trabalho. Todos que estão assistindo esse vídeo ou estão trabalhando ou um dia vão trabalhar. Logo, é fundante a escola conversar com os seus estudantes sobre o mundo real, sobre a prática, sobre o mercado de trabalho. Quais são as profissões no futuro? Profissões essas que nós nem sabemos quais serão as profissões no futuro. Então a gente tem que conversar com os nossos estudantes sobre esses assuntos. De tal maneira que nossa aula, ao ter uma ligação com o mundo do trabalho, o mundo real, o estudante vai ter nesta aula um sentido e um significado. Ou seja, ele vai querer estar na sala de aula, no aqui e no agora presente, olhando com alegria e com felicidade para o seu professor. Pense sobre isso. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração.
Esse foi o nosso quadro. É o seguinte, a gente continua construindo esse prédio com o professor Maurício. Não perca o próximo episódio. Voltando aqui com o nosso entrevistado, o professor Léo, o tema antes do nosso quadro é o seguinte, é a consciência negra, professor. Na prática, o que trata essa consciência negra? É incrível, né? E muito necessária, muito pertinente a sua pergunta. Porque, na prática, o que consiste a consciência negra consiste na existência, na força, na resistência, né? Então, o dia 20 de novembro ficou conhecido como o Dia da Consciência Negra justamente por conta da morte do Zumbi dos Palmares, né? E que, por incrível que pareça, né, assim, foi até pensado na possibilidade de se tornar um feriado nacional, mas ainda não aconteceu. Então, nas entrelinhas, a gente pode entender que isso é um processo, né? E que quem sabe, algum dia, assim como 21 de abril, né, é feriado por Tiradentes, quem sabe 20 de novembro não se torne também. Né? Então, assim, a consciência negra, levando para a questão pedagógica, não é uma temática que deva ser trabalhada simplesmente nessa semana, na semana do dia 20 de novembro. Porque essa consciência, ela não pode ser vista e percebida e praticada simplesmente na semana do dia 20 de novembro, e sim diariamente, no cotidiano escolar. Então, de que maneira que a gente deve buscar isso? No dia a dia, trazendo ali uma observação, uma percepção que leve os nossos estudantes a perceberem isso. Nesse contexto, professor, como é que são as práticas pedagógicas para os estudantes? Como é que é isso no dia a dia? Então, vamos supor que eu vou trabalhar um conteúdo de geografia. Um exemplo, as regiões do Brasil, por exemplo. Eu não preciso aprofundar, levar material para trabalhar o heré e tampouco a consciência negra. Eu vou dar normalmente o meu conteúdo e de vez em quando pontuar. Vocês percebem alguma região do Brasil onde há uma maior concentração de povo preto? Obviamente vão responder, Nordeste. E dentro do Nordeste, alguma região vão responder, Bahia é o estado preto do nosso país, né? Então, assim, são essas práticas diárias, a gente diz até, não precisa ir muito a fundo uma vez no ano. Basta pincelar cotidianamente. E vai chegar um momento em que nós vamos ter estudantes conscientes. Né? Porque ainda a gente percebe alguns sustos quando chegam na escola e veem que o diretor é preto. Às vezes Mas o susto mais por parte da família ou por parte da criança que chega ali? Da criança Da criança não. Mais por conta de algumas famílias. Quando chegam no primeiro momento para saber, para ser a escola. E daí, quando muitas vezes eu vou ao portão, eu abro, né? E tal, dou bom dia, dou boa tarde, e muitas vezes não respondem, né? E passam. Aí quando chega na secretaria que efetivam a matrícula, que eu me apresento como diretor, o contexto muda. Professor, a gente infelizmente está chegando no finalzinho aqui, nós temos 30 segundos para nos despedir, e a sua mensagem. Tem alguma mensagem para entregar aí para o seu colega educador ou para as famílias? Olha, a mensagem eu tenho para toda a população florianopolitana. É uma mensagem de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade, agradecimento pelo o acolhimento. Eu estou realizando em Florianópolis o que eu não tive condições, e oportunidade, melhor dizendo, de realizar no meu lugar, no meu estado. Então, me sinto tão florianopolitano quanto todos vocês. Muito obrigado.
Muito bem, parabéns aí, professor, aí pelas iniciativas, pela sua escola belíssima, sucesso sempre, né? E esperamos nos ver novamente aqui. Com certeza. Hoje eu falei com o professor Léo, que é diretor lá da Zuma Freitas de Souza no Ratones. O Educa Floripa fica por aqui, nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal.